O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, negou hoje um pedido da defesa do presidente Michel Temer. A intenção dos advogados era que Temer só prestasse depoimento depois da perícia nas gravações da JBS. Os advogados do presidente Michel Temer alegaram que é de fácil percepção a absoluta impossibilidade de o presidente fornecer respostas enquanto não finalizada a perícia deferida como prioridade. Especialmente impossíveis de ser respondidos seriam eventuais quesitos que digam respeito a uma gravação que, de antemão, já se sabe fraudada. Mas Fachin não aceitou o argumento. No fim do dia, decidiu manter o depoimento antes do resultado da perícia. Apenas reconheceu que o presidente Temer tem o direito, se assim desejar, de não responder a todas as perguntas. O presidente ainda não recebeu o questionário que deverá responder por escrito. No Planalto, Temer oficializou a troca de comando no Ministério da Justiça. Deu posse a Torquato Jardim e disse que o Brasil vive uma crise institucional. O Brasil vive hoje momentos de grande conflito institucional. E vive momentos de conflito institucional precisamente porque não se dá cumprimento, muitas e muitas vezes, à ordem institucional. E o que nós precisamos, com muita celeridade, com muita rapidez, é exatamente recuperar a institucionalidade no país. Porque a recuperação da institucionalidade significa precisamente a manutenção da ordem. Torquato Jardim disse que foi convocado para ajudar na crise. Uma mudança relâmpago decidida no fim de semana. O substituído, Osmar Serralho, foi pego de surpresa e ele nem apareceu para entregar o cargo que ocupou por apenas 3 meses. Se limitou a uma carta de despedida publicada na página do Ministério. Serralho afirmou que Temer sofreu pressões de trôpegos estrategistas para tirá-lo do cargo. No centro das atenções, Leandro Daiello, diretor-geral da Polícia Federal, estava na posse, mas evitou a imprensa. Desde que foi convidado para o Ministério, Torquato Jardim tem dito que vai avaliar a permanência dele ou não no cargo. Bem diferente de seus antecessores, que desde os primeiros dias no cargo já garantiam a permanência de Daiello. Antes de tomar posse, Torquato Jardim deu uma entrevista ao Jornal Nacional. Ele disse à repórter Camila Bonfim que a Lava Jato é intocável. A Polícia Federal precisa ser controlada? Não, ela é uma instituição constitucional. Quem cria a Polícia Federal é a Constituição. Artigo 144 por ali na Constituição. Não é? Então, ela tem toda uma história de capacitação técnica, nacional e internacional. É uma história por si mesma. O senhor acha que o ministro da Justiça tem que ser comunicado com antecedência sobre essas operações e qual antecedência? Talvez a Polícia Federal queira compartilhar com o ministro de Estado. Pode até me recomendar que eu compartilhe com o Gabinete de Segurança Institucional, ou com o Ministério da Defesa, ou com o Ministério das Relações Exteriores, ou mesmo com o Presidente da República. Então, essa questão no Ministério da Justiça vai ter que ser refletida ainda. Torquato Jardim fez uma defesa enfática da Operação Lava Jato. É uma oportunidade talvez única na história do Brasil de se construir uma nova vertente ética na política. Eu viajei muito ao exterior, enquanto estava no Ministério da Transparência, Nações Unidas, OCDE, G20, não é? E é surpreendente para os governos estrangeiros, para as ONGs estrangeiras, a extensão que o Brasil está revirando as suas entranhas políticas. Apesar disso, Torquato sinalizou que pode fazer mudanças em cargos estratégicos para a investigação. O ministro não descartou tirar Leandro Daiello do cargo de diretor-geral da Polícia Federal. Na gestão de Daiello, a PF abriu investigações contra o PT no governo Dilma Rousseff e contra o PMDB na gestão de Temer, e também contra vários outros partidos. Mesmo assim, Torquato acha que deve fazer uma avaliação e dividir a decisão com Michel Temer, atualmente investigado pela PF em inquérito aberto pelo Supremo. É uma decisão que certamente o ministro da Justiça tem que compartilhar com outros ministros de Estado para depois levar uma nota de avaliação, eventualmente consenso, ao presidente da República. Essa avaliação vai começar na sexta, quando Torquato e Daiello farão uma viagem juntos para Porto Alegre. Mesmo defendendo a operação,
Outra dúvida que surge é sobre o orçamento da Lava Jato, uma forma indireta de reduzir a força da operação. Torquato Jardim diz que amanhã terá conversas sobre orçamento. As delações premiadas, sucessivamente usadas na Lava Jato para obter provas de corrupção, foram alvo de crítica. Segundo Torquato, o uso da delação precisa ser aperfeiçoado. Então temos que estudar, conhecer, explorar as possibilidades e expandir o uso da delação premiada. Ao falar sobre Caixa 2, o novo ministro foi na direção contrária da principal tese da Lava Jato, que considera que o pagamento de propina pode estar travestido de doação eleitoral. Para o ministro, se é dinheiro declarado, pouco importa a origem. E comparou. O advogado atende um cliente que paga em cash. O advogado recolhe, passa o recibo, recolhe o imposto pertinente. E tem que ficar perguntando para o cliente de onde veio o dinheiro. Sobre a delação da JBS, o senhor vê com naturalidade o encontro do presidente da República, tarde da noite, quase 11 horas da noite, fora da agenda oficial, com um empresário que era investigado em várias frentes? Eu prefiro ver a fita, ouvir a fita, depois ver o parecer técnico e conhecer melhor todas as circunstâncias. Antecipo o que já antecipei em outra circunstância, né? A cultura do parlamentar é virar a noite trabalhando. Agora, o presidente Michel Temer já admitiu essas conversas com Joesley Batista. O senhor que comandou um ministério que era responsável também pelo combate à corrupção, vê isso com naturalidade? Vamos esperar a fita para saber exatamente qual é o diálogo? Porque um técnico já disse que são 50 interferências, o outro disse que são 70 interferências. O terceiro disse que as interferências não são bastante para quebrar. Vamos aguardar a fita. Vou aguardar o laudo técnico. Meu sangue de advogado é aguardar o laudo técnico, quero a prova concreta. O senhor vê motivo para investigar o presidente? Não. Por quê, ministro? Não há nada concreto no momento. Há muita especulação, há muito fake news, há muita espetacularização. O ministro não vê necessidade de uma nova lei sobre abuso de autoridade, atualmente em tramitação no Senado. Eu acho que não é necessário. As leis já prevêem diferentes leis administrativas, Código Penal, as leis civis, processuais, já prevêem medidas de defesa contra o abuso de poder. Na próxima mudança no comando da Procuradoria-Geral da República, o ministro não vê problema em alterar uma tradição que vem desde o governo Lula. A escolha do primeiro de uma lista tríplice apresentada ao presidente após a eleição entre os procuradores. Eu acho que a escolha deve ser de mérito, né? E o primeiro lugar na lista não é necessariamente mais mérito. Ministro, só para ficar claro, o senhor acha que não precisa ser o primeiro, que o senhor está falando em questão de mérito. Precisa ser da lista tríplice? Essa decisão é do presidente. Será mais pacífica a transição se sair da lista de 3. Nada impede, em face da Constituição das leis, que ele escolha outra pessoa. Escutas telefônicas divulgadas pelo Supremo Tribunal Federal mostram o ex-assessor especial da presidência, Rodrigo Rocha Loures, defendendo interesses de empresas que atuam nos portos brasileiros. Nas gravações do dia 8 de maio, publicadas pelo jornal Folha de São Paulo e às quais a TV Globo também teve acesso, Rodrigo Rocha Loures, apontado como homem de confiança do presidente Michel Temer, conversa com Gustavo Rocha, chefe para assuntos jurídicos da Casa Civil. Insiste em uma mudança no decreto sobre portos que, segundo investigadores da Polícia Federal, poderia beneficiar a Rodrimar, empresa à qual ele é ligado. O decreto permitiu que as concessões para exploração de portos, assinadas depois de 1993, fossem prorrogadas sem licitação por mais 35 anos, até o limite de 70 anos. A Polícia Federal afirmou que o diálogo reforça a ligação de Rocha Loures com o presidente Michel Temer. Rocha Loures pressionou para que o Planalto incluísse no decreto uma regra que beneficiasse também quem conseguiu as concessões antes de 1993, o caso da Rodrimar, que atua no Porto de Santos. Na conversa, Gustavo Rocha resiste. Ele diz: é uma exposição muito grande para o presidente se a gente colocar isso. Já conseguiram coisas demais nesse decreto. Loures responde: o importante é ouvi-los. A conversa continua e Gustavo Rocha reforça: a minha preocupação é expor o presidente em um ato que é muito sensível. E acrescenta: esse negócio vai ser questionado. 4 dias antes desse diálogo, Temer tinha sido gravado em uma conversa com Loures falando sobre esse mesmo decreto.
Aquela coisa dos 70 anos lá para todo mundo. Não, isso equacionou. Aí tinha lá uma interpretação dos pré-93 que ainda havia dúvida. Ah, bom, essa daí que eu não sei como ficou, viu? Mas dá uma olhada lá com o Gustavo, com o pessoal lá. Logo depois de falar com o presidente, Loures ligou para Ricardo Mesquita, um dos executivos da Rodrimar, e detalhou a conversa com Temer. Recebeu elogios. Isso aí, você é o pai da criança, entendeu? A ideia é que se o governo for tomar uma decisão nessa ou naquela direção, tem que ser valorizado, né? Segundo o delator Ricardo Saldi, Rocha Loures indicou Ricardo Mesquita, da Rodrimar, para intermediar o pagamento de uma propina semanal. A indicação ocorreu no encontro em que o ex-assessor especial de Temer foi flagrado colocando uma mala com R$500 mil num táxi. O decreto dos portos foi assinado sem incluir as concessões anteriores a 1993. Nós entramos em contato com a defesa de Rocha Loures, mas não tivemos resposta. A Rodrimar preferiu não se manifestar. A Casa Civil afirmou que prevaleceu a tese defendida pela Secretaria de Assistência Jurídica quanto à não aplicação a contratos celebrados antes de 1993 e que o pleito trazido não foi atendido. Depois de 3 meses de negociações, a controladora da JBS fechou acordo de leniência com o Ministério Público Federal. É uma espécie de delação premiada das empresas. A partir de dezembro, a JF vai ter que pagar 10 bilhões e 300 milhões de reais parcelados em 25 anos e corrigidos pela inflação. É mais do que a soma de outros 4 acordos de leniência fechados na Lava Jato: Odebrecht, Braskem, Andrade Gutierrez e Camargo Correia. Ao pagar essa multa, a JF evita a perda de benefícios fiscais e de crédito público. Depois de assinado, o acordo ainda precisa ser homologado pela Câmara de Coordenação e Revisão da Procuradoria-Geral da República e pela 10ª Vara da Justiça Federal de Brasília. A JF afirmou que a colaboração com a Justiça está permitindo que o Brasil mude para melhor. A JBS declarou que o acordo deixa para trás qualquer insegurança de clientes, fornecedores, investidores e colaboradores e que está comprometida em implementar os melhores padrões de governança e conformidade. O ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, é o novo relator do inquérito contra o senador afastado Aécio Neves, do PSDB. Já como novo relator do caso, o ministro Marco Aurélio Mello afirmou que não vai reconsiderar as decisões tomadas pelo ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato. Eu jamais reconsideraria a decisão do colega. E não reconsiderando, não atuando nesse campo individualmente, eu traria ao colegiado. Para mim, o processo não tem capa, tem conteúdo e eu vou atuar segundo o conteúdo dos autos do inquérito. Agora já estão dizendo que eu sou duro nesse outro campo, que seria o campo do crime do colarinho branco, quem sabe? Em dezembro do ano passado, Marco Aurélio determinou o afastamento do cargo do então presidente do Senado, Renan Calheiros, depois que ele virou réu no Supremo. O caso foi parar no plenário, depois que Renan se recusou a atender a liminar. Marco Aurélio também votou contra a necessidade de a Assembleia Legislativa autorizar ação penal contra governador, porque, segundo ele, isso representaria uma blindagem e vem defendendo que Caixa 2 precisa ser punido como crime. Entre as questões que Marco Aurélio pode levar para os demais ministros está o pedido da Procuradoria-Geral da República para que seja revista a decisão de não prender Aécio. O pedido foi negado por Fachin. Também serão analisados pelo ministro os recursos de Aécio contra o afastamento do Senado e ainda os recursos da irmã dele, Andréa Neves, e do primo Frederico Pacheco, que querem deixar a prisão. Neste inquérito, Aécio está sendo investigado, entre outras questões, por conta da gravação em que ele aparece pedindo 2 milhões de reais ao empresário Joesley Batista, da JBS. A defesa do senador afastado Aécio Neves o considera vítima de uma armação criminosa conduzida por Joesley Batista com o objetivo de conseguir o benefício da delação premiada. Segundo a defesa de Aécio, a conversa com o empresário se referia a um empréstimo e não envolvia dinheiro público. O Senado escolheu os integrantes do Conselho de Ética e 3 são investigados na Lava Jato.
Do começo ao fim da eleição ontem, foram apenas 2 minutos. Declaro eleito a chapa para o Conselho de Ética do Senado Federal. Entre os eleitos estão 3 investigados na Lava Jato, os 3 do PMDB. Eduardo Braga e Jader Barbalho vão ser suplentes, vão votar quando alguém faltar. Mas Romero Jucá, líder do governo no Senado, é titular. Ontem, no plenário, nenhum senador se manifestou contra as escolhas. Hoje, as indicações do PMDB foram bombardeadas. Um deboche com a opinião pública, dizemos, nós vamos nos julgar. E uma provocação, porque cada um desses gestos de deboche um dia estoura e a opinião pública não vai aceitar. Acho que tem que prevalecer um princípio. Quando a gente fala em conselho de ética, devia estar lá assegurado. Só poderiam fazer parte parlamentares que tivessem ficha limpa. O líder do PMDB no Senado, Renan Calheiros, também investigado na Lava Jato e que fez as indicações, defendeu as escolhas. É muito importante lembrar que nós temos que garantir a todos a presunção de inocência. Você não pode privar ninguém de participar de nenhuma instância se ele não for julgado. Um pedido de cassação de mandato começa sempre pelo Conselho de Ética. No ano passado, por exemplo, o Conselho cassou o mandato de Delcídio do Amaral. Na próxima sexta-feira, vence o mandato do atual Conselho e só no dia 6 o novo vai ser instalado. E já vai ter trabalho. Os partidos Rede e PSOL protocolaram, no dia 18, uma representação em que pedem a cassação do mandato do senador afastado, Aécio Neves, do PSDB. Os senadores Jader Barbalho, Eduardo Braga e Romero Jucá não quiseram se manifestar e agora há pouco foram indicados para o Conselho de Ética 2 senadores do Partido Progressista que também são investigados na Lava Jato. E outros 5 senadores do Conselho são investigados pelo STF, mas por outros crimes. Deixaram a prisão hoje de manhã o ex-governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz, do PT, e mais 3 suspeitos de participar do esquema de corrupção na reforma do estádio Mané Garrincha, em Brasília. Eles tinham sido presos há 8 dias na Operação Panatenaico. O desembargador Neviton Guedes, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, considerou que Agnello Queiroz não tem como interferir nas investigações. No fim do dia, o desembargador concedeu habeas corpus aos outros 6 suspeitos, que já foram soltos. Entre eles, o ex-governador do DF, José Roberto Arruda, e o ex-vice-governador e ex-assessor de Michel Temer, Tadeu Filipelli. Todos negam participação em desvios. O Senado aprovou o fim do foro privilegiado para crimes comuns, mas retirou o artigo que permitia prender parlamentares condenados em segunda instância. E o foro privilegiado também foi tema de um julgamento no Supremo Tribunal Federal. A ação penal que deu origem à discussão no STF foi contra Marquinhos Mendes, do PMDB, atual prefeito de Cabo Frio, no litoral fluminense. Ele foi acusado de comprar votos na campanha à prefeitura em 2008, mas como virou deputado federal depois, acabou beneficiado com o foro privilegiado no Supremo. O Procurador-Geral da República defendeu a limitação do foro apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e que digam respeito ao desempenho da função de parlamentar. Tenho absoluta certeza, se não houver mudanças de paradigma nesse julgamento de hoje, não tenho dúvida de que o Supremo em breve retornará ao tema, mas aí não mais por razões principiológicas, mas por imperativo prático. O aumento exponencial de demandas criminais irá inviabilizar o regular funcionamento da Corte em breve espaço de tempo. O relator Luiz Roberto Barroso propôs uma mudança geral na interpretação sobre o foro por prerrogativa de função. Ressaltou que atualmente o foro privilegiado é muito extenso. Além de deputados e senadores, favorece presidente, vice, ministros, comandantes militares. Fora isso, há cerca de 30 mil autoridades com foro na segunda instância. É tão ruim o modelo que a eventual nomeação de alguém para um cargo que desfrute de foro por prerrogativa é tratado como obstrução de justiça, em tese. É quase uma humilhação para o Supremo.
o fato de que alguém está sob a jurisdição do Supremo ser considerado obstrução de justiça. Acho que não é preciso dizer mais nada. Barroso votou para limitar o foro privilegiado às acusações por crimes cometidos nos cargos de parlamentares e ministros, desde que esses crimes tenham relação com a função. Resguardar com foro de prerrogativa um agente público por atos que ele praticou e que não tenham nada que ver com a função para a qual se quer resguardar a sua independência, viola o princípio da igualdade, porque é a atribuição de um privilégio. No exercício da função, ele terá proteção. A norma se destina a proteger a independência e não a acobertar crimes que não guardem qualquer relação com o exercício do mandato. Depois do voto do ministro Barroso, o julgamento foi suspenso. Será retomado amanhã com o voto de Luiz Edson Fachin, relator da Lava Jato, que só aqui no Supremo envolve mais de 100 políticos com foro. Já no Senado foi aprovada a PEC do fim do foro nos crimes comuns, mas os senadores fizeram um acordo e retiraram um artigo que permitia a prisão de parlamentares condenados em segunda instância. O fim do foro aprovado não vale para presidentes dos poderes. A proposta segue agora para a Câmara, onde deverá passar pela Comissão de Constituição e Justiça e depois por uma comissão especial, até chegar ao plenário para 2 votações. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou hoje, por unanimidade, a proposta que estabelece eleição direta para presidente e vice, caso os 2 cargos fiquem vagos nos 3 primeiros anos do mandato. Atualmente, a Constituição prevê eleição indireta a partir do 2º ano do mandato. Como a proposta muda o texto constitucional, ela tem que passar por uma votação mais extensa. Da comissão, ela segue agora para o plenário do Senado, onde terá que ser aprovada por 3/5 do total de senadores, no mínimo 49 votos em cada uma das votações. Se aprovada, a proposta segue para a Câmara, onde terá que passar por 2 comissões, a de Constituição e Justiça e uma outra criada especialmente para analisar o texto. Por último, segue para mais 2 votações no plenário da Câmara. E assim como no Senado, a proposta precisa de aprovação de, no mínimo, 3/5 do total de deputados, o equivalente a 308. A seguir, o Banco Central volta a reduzir a taxa básica de juros. Passam de 50 os municípios em emergência. O Comitê de Política Monetária do Banco Central reduziu a taxa básica de juros da economia para 10,25% ao ano. Foi o 6º corte seguido, mas o Copom afirmou que cresceu a incerteza sobre a capacidade do governo de aprovar as reformas e ajustes na economia. E por isso, sinalizou um corte menor dos juros na próxima reunião em julho. Entre fevereiro e abril, a taxa de desemprego foi de 13,6%, segundo o IBGE. Os 14 milhões de brasileiros procurando trabalho são 23% a mais do que há um ano. O Brasil tem um prejuízo com tabagismo de 56 bilhões e 900 milhões de reais por ano. E a maior parte dos gastos é com o tratamento das doenças ligadas ao cigarro. Segundo o Ministério da Saúde e o Instituto Nacional do Câncer, o cigarro foi responsável por 156 mil mortes no país em 2015. 51 municípios estão em emergência por causa da chuva, em Pernambuco e em Alagoas. Em Maceió, os bombeiros tiveram que suspender as buscas no bairro de Santo Amaro porque o solo estava muito encharcado. Um homem continua desaparecido no local. De acordo com a Defesa Civil, 25 mil pessoas foram atingidas pelas chuvas. Em Marechal Deodoro, as ruas ficaram entulhadas de móveis que não servem mais. O mercado do peixe não abriu. Pelo menos 700 pescadores foram obrigados a deixar suas casas e não podem voltar ao trabalho por causa da sujeira da água. Em Pernambuco, mais um dia de muito trabalho nas 24 cidades atingidas pelas enchentes. Já são 55 mil desabrigados ou desalojados. A água do rio Una baixou, mas a rotina dos moradores vai demorar a voltar ao normal. As imagens de destruição estão por toda parte. Só aqui em Barreiros, dos 42 mil moradores, 17 mil tiveram que abandonar as suas casas às pressas para não perder a vida. As doações não param de chegar.
Mas a necessidade é tão grande que há disputa na hora da distribuição. Também choveu forte na região metropolitana do Recife. Avenidas importantes ficaram alagadas e um enorme engarrafamento se formou durante toda a manhã. Foi tanta água que a terra encharcou e provocou o deslizamento de uma barreira neste morro no bairro de Dois Unidos, na zona norte do Recife. Uma dona de casa de 37 anos e o sobrinho de 14 morreram soterrados. Quando eu olhei, desceu a barreira todinha, soterrou todo mundo. Eu consegui sobreviver, não sei como, né? Foi um milagre, né? Vamos conversar com a Maju Coutinho, lá em São Paulo, para saber da previsão do tempo para todo o Brasil. Mas primeiro a gente quer saber, Maju, boa noite, como é que fica a situação nessa região do Nordeste? A chuva forte continua? Oi, Renata, boa noite para você, para o Bonner e para todos. Continua chovendo, com menos intensidade, menos volume, mas como está muito encharcado ainda o solo, ainda é preocupante a situação. Em Pernambuco, as cidades mais castigadas pela chuva ficam na chamada Zona da Mata Sul e também no Agreste. Ainda tem previsão de chuva para lá. Mas os maiores volumes são esperados amanhã em Sergipe e em Alagoas e também deve chover forte no leste da Paraíba e do Rio Grande do Norte. Mas o aviso de risco de deslizamento vale para a área toda aqui entre Alagoas e Rio Grande do Norte, justamente pelo fato do solo estar muito encharcado. Os maiores volumes nas capitais devem se concentrar em Aracaju, chove a qualquer hora em Maceió e no Recife. Na maior parte da região norte ainda tem previsão de pancadas, escapam da chuva áreas do Acre, de Rondônia, sul do Pará e quase todo o estado do Tocantins. Friozinho em Rio Branco e tempo firme, calor e sol em Palmas, chuva e calor em Boa Vista. Tempo dividido no centro-oeste, sol em grande parte de Mato Grosso do Sul e também aqui de Mato Grosso e chuva nas outras áreas. Brasília está no caminho da chuva e Cuiabá e Campo Grande no caminho do sol e do frio. Amanhã a frente fria continua seu deslocamento, deve chover forte em quase todo o sul do país. Chuva também que toma conta aí de todas as capitais, juntamente com o frio. Também chega a chuva a São Paulo, no Rio. Pode ter névoa de novo de manhã e a partir da tarde chuva, sol o dia todo em Vitória e 30 graus por lá. Renata. Até amanhã, Maju. Até amanhã. Bonner. A imprensa dos Estados Unidos passou o dia especulando se o presidente Donald Trump vai mesmo abandonar o acordo mundial que protege o meio ambiente, como prometeu durante a campanha. A pergunta que atormenta o mundo continua sem resposta. Os Estados Unidos vão sair ou não do acordo assinado por mais de 190 países para combater o aquecimento do planeta? Estou escutando os dois lados, disse o presidente. Mas assessores da Casa Branca disseram que Trump está convencido a deixar o acordo, porque ele prejudicaria a economia. Depois da China, os Estados Unidos são o país que mais emite gases que contribuem para as mudanças climáticas. Ontem, o secretário-geral da ONU disse que se algum governo duvida da necessidade do acordo, todos os outros devem se unir. A União Europeia alertou: não há nenhum plano B, porque não existe planeta B. Trump anunciou que a decisão vai sair nos próximos dias e que o que importa é fazer os Estados Unidos grandes de novo. A mensagem foi publicada numa rede social, a mesma que o presidente usou para fazer piada, enquanto o governo enfrenta uma crise por causa dos laços com a Rússia. Numa mensagem publicada de madrugada e que parecia criticar a cobertura da imprensa, Trump escreveu: Kov-Fefe, uma palavra que não existe. Trump apagou a mensagem e depois publicou essa. Alguém consegue imaginar o significado de Kov-Fefe? Divirtam-se. O porta-voz da Casa Branca disse que um grupo seleto entendeu o recado. Nas redes sociais, ninguém descobriu, mas a essa altura, Kov-Fefe já fazia mais sucesso do que Rússia ou o Acordo do Clima. A Rússia disparou mísseis contra o Estado Islâmico na Síria. Do mar Mediterrâneo, um navio de guerra e um submarino lançaram 4 em direção a posições do grupo terrorista perto da cidade de Palmira. Turquia, Israel e Estados Unidos foram alertados sobre esse ataque. Russos e americanos apoiam lados opostos da guerra síria, mas o Estado Islâmico é inimigo dos dois países. 9 pessoas morreram e mais de 400 ficaram feridas num atentado em Cabul, capital do Afeganistão. O ataque com um caminhão-bomba dirigido por um suicida foi numa região de embaixadas e prédios do governo. O grupo Talibã negou o envolvimento e até agora ninguém se responsabilizou.
2 policiais federais morreram numa troca de tiros hoje de madrugada em Florianópolis. Os delegados Elias Escobar, chefe da Polícia Federal em Niterói, e Antônio Adriano Soares, delegado em Angra dos Reis, estavam em Florianópolis para um curso de capacitação da PF e foram baleados nessa casa noturna durante a folga. De acordo com a polícia, depois de jantar, os delegados pegaram um táxi e vieram para cá. O taxista também entrou com eles. Ainda segundo as investigações, o tiroteio aconteceu por volta das 2h30 da madrugada, quando os delegados estavam indo embora, dentro deste corredor super estreito, como dá para ver aí. 20 tiros foram disparados no confronto. Segundo a polícia, o homem que trocou tiros com os policiais federais é Nilton Souza Júnior, dono de um trailer de cachorro-quente. Ele estava com 2 homens que estão foragidos. Segundo o delegado-chefe da Polícia Civil da Grande Florianópolis, o tiroteio começou depois de uma discussão banal. Pelo que a Delegacia de Homicídios apurou, os delegados da Polícia Federal, ao sair do estabelecimento, esbarraram com Tiago, funcionário de Nilton. E nesse momento, as testemunhas ouviram, perdeu, dito pelo Nilton, em seguida, Polícia Federal, e aí iniciou-se o tiroteio. Nilton está internado e o quadro dele é estável. O delegado Elias Escobar morreu no local com um tiro na cabeça e outro no peito. O delegado Antônio Adriano, mesmo baleado no tórax, conseguiu ir de táxi para o hospital, onde acabou morrendo. Ele foi responsável pelo primeiro registro do acidente aéreo que provocou a morte do ministro do STF, Teori Zavascki, no começo do ano. A investigação do caso passou para Brasília. A Polícia Federal prendeu o ex-superintendente do Ministério da Agricultura em Goiás, Francisco Carlos de Assis, na segunda fase da Operação Carne Fraca. Ele já é réu no caso, acusado de receber propina para favorecer os interesses da BRF, dona das marcas Sadia e Perdigão. O juiz Marcos José Grey viu indícios de que Francisco Carlos tenha destruído documentos e registros de conversas. A defesa de Francisco Carlos de Assis não retornou os nossos contatos. O Ministério da Agricultura afirmou que já existe um processo administrativo para investigar o ex-funcionário. A defesa da BRF reafirmou que não compactua com práticas ilícitas, que tem cooperado com as autoridades e que tomará medidas se for verificada qualquer violação da legislação ou das normas internas. A seguir, a primeira missão espacial para explorar a atmosfera. A Agência Espacial Americana divulgou detalhes sobre a primeira missão em direção à atmosfera do Sol. Sem o Sol não existiria vida na Terra. E ele deixa a gente mais feliz, até indo embora dá espetáculo. Mas essa nossa relação com o Sol só funciona graças à distância. A cientista Nicola Fox, da NASA, explica que o homem nunca mandou que não existiam materiais que resistissem ao calor. A sonda Parker tem um escudo de um composto de carbono com 11 centímetros de espessura. Ele precisa resistir a uma temperatura de mais de 1.300 graus. A sonda vai dar 24 voltas em torno do Sol durante 7 anos e chegar a 6 milhões de quilômetros da superfície. Isso é perto. Pela primeira vez, a NASA vai enxergar o Sol de dentro da atmosfera exterior dele, chamada de coroa. Entre julho e agosto do ano que vem, a sonda Parker vai ser lançada da Flórida. As imagens e as informações que ela mandar para a Terra vão ajudar a entender fenômenos que acontecem no Sol e interferem aqui, na rede elétrica, nas comunicações, no funcionamento dos nossos satélites. A humanidade vai olhar para o Sol com outros olhos. As imagens não vão ser tão românticas, mas a gente tem sempre que saudar o astro-rei. Ele lá e a gente aqui. Você pode rever qualquer reportagem do Jornal Nacional no Globoplay. E logo mais, aqui na TV... O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, negou hoje um pedido da defesa do presidente Michel Temer. A intenção dos advogados era que Temer só prestasse depoimento depois da perícia nas gravações da JBS.
Os advogados do presidente Michel Temer alegaram que é de fácil percepção a absoluta impossibilidade de o presidente fornecer respostas enquanto não finalizada a perícia deferida como prioridade. Especialmente impossíveis de ser respondidos seriam eventuais quesitos que digam respeito a uma gravação que, de antemão, já se sabe fraudada. Mas Fachin não aceitou o argumento. No fim do dia, decidiu manter o depoimento antes do resultado da perícia. Apenas reconheceu que o presidente Temer tem o direito, se assim desejar, de não responder a todas as perguntas. O presidente ainda não recebeu o questionário que deverá responder por escrito. No Planalto, Temer oficializou a troca de comando no Ministério da Justiça. Deu posse a Torquato Jardim e disse que o Brasil vive uma crise institucional. O Brasil vive hoje momentos de grande conflito institucional. E vive momentos de conflito institucional precisamente porque não se dá cumprimento, muitas e muitas vezes, à ordem institucional. E o que nós precisamos, com muita celeridade, com muita rapidez, é exatamente recuperar a institucionalidade no país. Porque a recuperação da institucionalidade significa precisamente a manutenção da ordem. Torquato Jardim disse que foi convocado para ajudar na crise. Uma mudança relâmpago decidida no fim de semana. O substituído, Osmar Serralho, foi pego de surpresa e ele nem apareceu para entregar o cargo que ocupou por apenas 3 meses. Se limitou a uma carta de despedida publicada na página do Ministério. Serralho afirmou que Temer sofreu pressões de trôpegos estrategistas para tirá-lo do cargo. No centro das atenções, Leandro Daiello, diretor-geral da Polícia Federal, estava na posse, mas evitou a imprensa. Desde que foi convidado para o Ministério, Torquato Jardim tem dito que vai avaliar a permanência dele ou não no cargo. Bem diferente de seus antecessores, que desde os primeiros dias no cargo já garantiam a permanência de Daiello. Antes de tomar posse, Torquato Jardim deu uma entrevista ao Jornal Nacional. Ele disse à repórter Camila Bonfim que a Lava Jato é intocável. A Polícia Federal precisa ser controlada? Não, ela é uma instituição constitucional. Quem cria a Polícia Federal é a Constituição. Artigo 144 por ali na Constituição. Não é? Então, ela tem toda uma história de capacitação técnica, nacional e internacional. Ela é uma história por si mesma. O senhor acha que o ministro da Justiça tem que ser comunicado com antecedência sobre essas operações e qual antecedência? Talvez a Polícia Federal queira compartilhar com o ministro de Estado